Bom dia você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e é hora de notícias na TV Canção Nova. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. A data chama a atenção sobre o consumo responsável, principalmente nesse tempo marcado pelo aumento da pobreza e da fome no mundo. Um estudo revela que a pandemia de Covid-19 irá agravar o quadro de insegurança alimentar. Aqui no Brasil, amanhã é dia de vacinação. O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. Natal, no Rio Grande do Norte, celebra 3 anos da canonização dos primeiros mártires do Brasil. E ainda um relato do papel dos professores nesse tempo de pandemia. Essas e outras notícias você confere logo depois do intervalo. Até já! Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O dia busca promover a reflexão sobre a segurança alimentar e nutrição dos povos carentes. Atualmente, o número de pessoas que correm o risco de passar fome é de 2 bilhões de pessoas. Esse ano, o Dia Mundial da Alimentação vem com um alerta: o aumento do número de pessoas que passam fome ou que têm menos que o necessário para o sustento. Segundo este especialista da FAO, até o final do ano se estima que 830 milhões de pessoas estejam nessa instabilidade alimentar. Todos os anos têm seus desafios, mas este ano está particularmente difícil. Já estamos numa situação onde quase 700 milhões de pessoas não têm o suficiente para se alimentar. Mas este ano, com a pandemia, claramente este número está aumentando muito. Muitas pessoas perderam o emprego, também os preços dos alimentos estão subindo. E nós calculamos que até o final do ano, outras 130 milhões de pessoas também vão viver em insegurança alimentar. E não é que falte alimento, a produção está bem, mas infelizmente existe a desigualdade e a falta da boa distribuição. É uma situação muito crítica. Como resposta a esta crise, a FAO convida a uma maior consciência na hora de escolher e de consumir os produtos. Com o Covid-19, vimos o quanto é frágil nosso sistema alimentar e as escolhas das pessoas, até mesmo simples, ligadas ao desperdício, devem ser retomadas. Quase um terço do que é produzido é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia alimentar. Isso bastaria para matar a fome de todos, até mesmo a reduzir muito o impacto climático ambiental. Ou seja, é preciso estar atento na hora de escolher o que vai consumir, escolher por produtos da estação, que não percorram longos trajetos. Precisamos evitar o desperdício e, à medida do possível, também contribuir ao bem-estar social, ajudar os que estão ao nosso lado. Amanhã é o Dia Nacional da Vacinação, criada pelo Ministério da Saúde para alertar sobre a importância das vacinas no controle e prevenção de epidemias. Para este mês de outubro, o governo lançou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. O foco é na atualização das cadernetas de crianças e adolescentes. Este sábado será o dia D da campanha. A campanha vai de 5 a 30 de outubro, em todo o território nacional. Funciona durante os dias úteis nas unidades básicas de saúde. E nós teremos agora, no próximo sábado, o dia D da campanha de vacinação. E eu gostaria de convidar todos vocês que têm crianças de 1 a 5 anos de idade ou adolescentes até 15 anos que compareçam à unidade básica de saúde, levem a carteira de vacinação. É importante levar também o cartão SUS, um documento da criança, para a realização da vacinação. O foco serão as crianças de 1 até 5 anos de idade. Vai ser aplicada uma dose da gotinha, que é a vacina contra a poliomielite. Ok? É importante que vocês compareçam, levem os seus filhos e contribuam para diminuirmos os riscos para a população brasileira.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que não há soltura automática de presos. Vamos agora lá para Brasília, ao vivo, conversar com o nosso repórter Otávio Martins, para saber os detalhes dessa decisão e também as informações atualizadas, né, Otávio, para a gente sobre o Covid-19. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, Adelita. O Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem, quando julgava ali o habeas corpus do traficante André do Rap, além de manter, né, a decisão que obriga André a voltar à cadeia, mas isso não acontece porque ele está foragido, o Supremo Tribunal Federal também pacificou a questão sobre o artigo 316 do Código Penal, incluído ali as mudanças incluídas no pacote anticrime. Esse artigo diz que, passado 90 dias, a prisão preventiva pode ser revogada se ela não for, né, se os critérios dela não forem observadas pelo juiz responsável do caso, ela pode se tornar uma prisão ilegal. E aí aconteceu o que aconteceu no caso do André do Rap. Mas ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que, passado esse prazo de 90 dias, o juiz responsável pelo caso deve ser aí avisado, deve ser instado, né? Olha, o senhor tem que rever os critérios dessa prisão para que solturas como essa não tornem a acontecer. Ou seja, a decisão é que, passado esses 90 dias da prisão preventiva, né, ela não se tornará ilegal imediatamente, ela deve ser revisada e nenhuma soltura deve ser feita antes dessa revisão, o que pode aí evitar casos como esse que a gente tem acompanhado. Agora, falando um pouquinho sobre os casos de coronavírus no país, o Brasil já registra aí mais de 5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Infelizmente, mais de 151 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. A boa notícia é que o Brasil segue em primeiro lugar no ranking de pessoas recuperadas. Já são mais de 4 milhões e meio de pessoas aí que conseguiram vencer a Covid-19 e nós acompanhamos aí um número de queda nos casos confirmados, né? Nos casos novos diariamente. Então, a gente caminha, graças a Deus, para o final da pandemia. Agora, também uma última notícia sobre a Petrobras. A Petrobras abaixou em 4% o valor da gasolina nas refinarias de todo o país. Esse novo preço passa a valer a partir de hoje. O preço do óleo diesel não foi modificado, então a gente sempre espera que esse preço seja refletido aí nas bombas de combustível e que a população consiga pagar um pouquinho mais barato, já que o preço da gasolina é bastante alto em quase todo o país. Verdade. Muito obrigada, Otávio, por suas informações. E a seguir, as comemorações dos 3 anos dos primeiros mártires do Brasil. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Aracaju. Por lá, o dia com sol e poucas nuvens. Temperatura entre os 23 e 30 graus. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora vamos falar dos preparativos para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que será em Lisboa. A novidade de hoje é a apresentação da logo. Os detalhes com a Júlia Beck, do nosso site de notícias. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Começamos o dia com uma novidade. O logo oficial da Jornada Mundial da Juventude 2023 foi apresentado, tendo como principais elementos a cruz, o caminho, o terço e Maria. O logo foi inspirado no tema escolhido pelo Papa Francisco para essa edição do evento. Maria levantou-se e partiu apressadamente. No nosso site você confere mais detalhes do logo e o relato da jovem portuguesa, que venceu o concurso e desenvolveu a marca deste esperado evento da juventude católica. E neste domingo, crianças do mundo todo rezam o terço pela paz. A iniciativa, conhecida como 1 milhão de crianças reza o terço, é organizada pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre e está na sua 15ª edição. Neste ano, além da tradicional intenção pela unidade e pela paz,
A iniciativa terá também um novo apelo: o fim da crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19. Sobre esta nova intenção, o assistente eclesiástico da CN afirmou: rezar pela paz no mundo também é rezar pela saúde das pessoas. Conversamos com uma família aqui no Brasil que irá se unir a essa iniciativa. Para conferir essa entrevista e outros conteúdos, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos ver como fica o tempo hoje e no final de semana. Vai ter sol durante o dia e chuva à tarde em quase toda a região sul. No sábado, a mesma coisa. Para o domingo, tem chuva frequente no leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná. Pode chover a qualquer hora nas outras áreas da região. No sudeste, chove hoje em diversas áreas da região. Amanhã deve chover um pouco no litoral paulista. Em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, chove a qualquer hora. Já no domingo, chove entre a tarde e a noite em várias áreas da região. O sol predomina pela manhã e chove à tarde também em diversas áreas do centro-oeste. No sábado, só não tem chuva para o Mato Grosso. Chove forte em Goiás e nos demais locais da região, sol de manhã e chuva à tarde. No norte, sol e nenhuma chuva em áreas do Pará e do Tocantins. Tem chuva à tarde também nos demais locais da região. No sábado, sol em parte do Amapá, do Pará e do Tocantins. Nos demais locais, sol pela manhã e chuva à tarde. Já no domingo, o sol predomina de manhã e chove à tarde em quase toda a região. No Nordeste, chove rápido no Maranhão, Pernambuco, Paraíba e extremo sul da Bahia. Faz sol nas outras áreas. No sábado, o ar seco predomina. Chove apenas na Bahia e no litoral de Alagoas, Pernambuco e da Paraíba. Já no domingo, chove a qualquer hora no leste da Bahia e chove rápido no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e da Paraíba. A quinta-feira foi de celebrações no Santuário Paróquia dos Santos Mártires em Natal, no Rio Grande do Norte. A adoração ao Santíssimo Sacramento abriu o dia de comemorações. Respeitando os protocolos de distanciamento, os fiéis participaram da celebração eucarística celebrada por Dom Jaime Vieira Rocha em ação de graças pelos 3 anos de canonização dos mártires brasileiros. Não podemos deixar de registrar com muita gratidão a atenção, o apoio que recebemos à Arquidiocese de Natal, uma igreja que tem a graça de contar com o testemunho do martírio por parte de seus fiéis, é uma bênção muito grande. A igreja de mártires significa uma fé consolidada, proclamada, assumida na radicalidade de dar a vida pelo nome de nosso Senhor. E é isto que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Norte com o testemunho dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Aqueles fiéis que num dia de domingo, no tempo ainda dos primórdios da nossa evangelização, no século XVII, por causa da reforma protestante, e ali se deu então este morticínio por intolerância e ódio à fé. E por isso nós contemplamos, louvamos, é importantíssimo para nós divulgarmos sempre mais este dom, esse testemunho, e mais ainda pela graça da canonização. E a seguir, os desafios dos professores nesse ano de pandemia. E agora você vê imagens ao vivo de Belém. O Dia dos Professores foi comemorado ontem. Neste ano, essa profissão ganhou destaque por causa da pandemia do coronavírus. Os professores tiveram que se reinventar com aulas online, gravação de vídeos, avaliações remotas e tantos outros desafios para continuar cumprindo a sua missão. Mas afinal, qual é o real papel do professor? Quem responde para a gente é o professor Felipe Aquino. É importante a missão do professor, muito importante.
Para vocês terem ideia de como é importante, no Japão, por exemplo, todas as pessoas se curvam diante do imperador quando vão cumprimentá-lo. A única pessoa que não é obrigada no Japão a se curvar diante do imperador, sabe quem é? É o professor. Porque o imperador também teve professor. Então, qual é a profissão mais importante? É do médico? É do engenheiro? Do advogado? Do escritor? Não. É daquele que formou todos eles, ou seja, o professor. O professor, ele não só passa a informação para o aluno, os conhecimentos da ciência, da história, da geografia, português, mas o professor é chamado de mestre. Ou seja, mestre é aquele que, além da informação, ele dá formação, ele dá o caráter, ele dá a honestidade, a hombridade. Por isso o professor é uma atividade muito importante. Na verdade, é uma vocação. É aquele que está disposto a dividir com os outros aquilo que ele sabe. E, evidentemente, para você poder dividir para os outros aquilo que você sabe, você, antes de tudo, você tem que amar o aluno, amar o seu discípulo, né? Uma vez, Santo Agostinho disse que ele não conseguia aprender a lição com um professor, porque o professor não o amava. Então, veja que coisa importante, para que o professor possa transmitir formação e informação, ele tem que amar os seus alunos, tem que conhecer cada um deles, tem que gastar seu tempo com eles para poder formá-los bem. Está aí a missão belíssima do professor. E ainda falando sobre os desafios dos professores nesse ano de 2020, a gente acompanha agora o depoimento da Rita Lázaro, professora do Ensino Fundamental 1, que se viu desafiada a aprender coisas novas para encurtar a distância dos pequenos alunos. Claro que tudo isso desestabilizou a vida de todo mundo, mas eu também acho que tivemos muitos ganhos, muitas conquistas, muitas aprendizagens. Eu, por exemplo, eu aprendi a utilizar ferramentas digitais que eu não conhecia. Aprendi a gravar vídeo, a preparar as aulas de uma forma diferente, a utilizar aplicativos que eu também nunca tinha lidado, que eu não conhecia. A minha maior preocupação quando tudo isso começou era manter o vínculo afetivo com os meus alunos. Dar continuidade ao processo de alfabetização, pensar em meios de colocar tudo isso em prática. E eu precisava também transmitir uma mensagem de força, de esperança, de otimismo. Eu precisava mostrar para os meus alunos e para as famílias que eu estava ali e que eles poderiam contar comigo. Eu descobri muitos talentos, alguns que eu nem imaginava que teria. Eu acho que aprendi muito, descobri novas possibilidades, descobri alguns talentos. E eu gosto dessa ideia de superação, de vencer os desafios, de vencer os obstáculos. Isso é gostoso para a autoestima. É gostoso pensar que eu estou vencendo e superando meus próprios limites. E pensando assim, é a forma com que eu ajo com os meus alunos também. Eu incentivo que os alunos demonstrem os talentos, as competências, porque cada criança tem a sua qualidade, tem a sua competência, tem os seus talentos. O que eu gostaria de deixar de mensagem hoje é que eu acho que um bom professor, ele precisa fazer a diferença na vida dos seus alunos. E a nossa homenagem a todos os professores. Assim, o Canção Nova Notícias chega ao fim. Um ótimo final de semana para você. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Encerramos com imagens ao vivo aqui da capital. O sol até pode aparecer à tarde, mas intercalado com chuva. A temperatura nesse momento está em torno dos 17 graus.